Eu tô gostando de ver que tem muita menina querendo saber como fazer para se livrar do anticoncepcional. Ou que já parou de usar o anticoncepcional e quer saber agora como ela faz para ter mais certeza e mais confiança de que ela não está no período fértil, que está no período fértil, etc, né? E veja bem, esse vídeo é exatamente para vocês que estão passando por esse processo. Hoje eu vou falar para vocês do método que eu desenvolvi para conseguir viver de uma forma mais tranquila com o meu ciclo, sabendo o que fazer ao longo do ciclo, né? Já que nosso corpo muda muito, a gente varia muito, tem algumas variações ao longo do ciclo e sem medo de engravidar, claro, né? Então vamos lá. Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aí vocês me mandam uma mensagem assim, Fernanda, é possível saber meu ciclo? É possível conhecer o meu ciclo? Como é possível? Claro que é possível, é muito simples inclusive. E eu vou falar para vocês aqui o passo a passo para você conseguir passar por esse processo e dominar o seu ciclo feminino, né? Aliás, eu tenho um curso online sobre isso, que é o Domine o Seu Ciclo, onde eu falo e ensino sobre cada um desses passos que eu vou falar para vocês agora. São 3 passos que eu desenvolvi nesse método, onde você vai ter que aprender sobre o seu ciclo feminino, seu ciclo menstrual, aprender a reconhecer os sinais do seu período fértil ou do período não fértil e, por fim, você vai também aprender e tomar os cuidados necessários no caso de você não querer engravidar, tá? Então você vai aprender aí quais são os métodos que você pode usar junto com o seu conhecimento, sem necessariamente precisar tomar um anticoncepcional. Ou pior, muitas meninas às vezes tomam a pílula do dia seguinte sem nem imaginar que não tinha necessidade nenhuma dela tomar aquela pílula que acaba desregulando todo o ciclo dela. Ou pior ainda, tem meninas que tomam a pílula do dia seguinte, sendo que ela já usa o anticoncepcional. Então, quer dizer, ela está usando o anticoncepcional e não está fazendo ideia exatamente do que esse remédio faz no corpo dela. Porque se ela tivesse ciência do efeito do anticoncepcional, ela não ia tomar a pílula do dia seguinte, certo? Quer dizer, a menina toma um anticoncepcional certinho, passa por toda dor de cabeça, achar que está grávida e etc. E ainda toma a pílula do dia seguinte, que vai dar uma série de alterações aí nos seus hormônios, tá? Então, para fechar, eu vou começar aqui a falar para vocês desses 3 passos para você dominar o seu ciclo. Aprender o ciclo, conhecer os sinais do seu período fértil e tomar os cuidados necessários. Primeiro passo, aprender sobre o ciclo. Quando eu falo isso, o que eu quero dizer para vocês? Que vocês vão ter que aprender, dedicar um tempo a você e entender o que é esse seu ciclo feminino. O que é esse ciclo menstrual que a gente tanto fala? Muitas meninas confundem achando que o ciclo é só a menstruação, né? E fala assim, o meu ciclo é irregular, porque eu menstruei no mês passado por 5 dias e esse mês a minha menstruação ficou só 4 dias, né? E teve um tempo desse aí que durou 6 dias. O meu ciclo é irregular. Percebem que o que ela falou foi sobre a menstruação? Ela falou sobre a duração da menstruação. Quanto tempo ela passou sangrando. E não é a partir da duração da menstruação que a gente vai saber se o ciclo é regular ou não. Nós vamos saber se o ciclo é regular ou não de acordo com o intervalo entre uma menstruação e a outra. Que isso é um outro aspecto, eu falei para vocês na semana passada sobre isso, falo muito disso no meu curso também e vou falar mais uma vez para vocês aqui. Veja bem, o que é esse nosso ciclo feminino que eu tanto falo? Veja, se é ciclo, percebem, é um evento que se repete. Ele começa, tem todo um período onde várias coisas acontecem e ele termina, mas ele volta a se repetir. Ele é frequente, ele se repete, ele é cíclico, né? Por isso que nós mulheres somos cíclicas, né? Ora a gente tá de um jeito, ora a gente tá do outro, e não é por acaso, é porque a gente tem aí hormônios no nosso corpo interferindo em todos os nossos órgãos, inclusive no cérebro, né? Vou falar para vocês exatamente disso agora. Veja bem, durante o ciclo feminino, nós produzimos 2 hormônios importantes, que é o estrógeno e a progesterona, tá? O estrógeno e a progesterona
como eu já falei para vocês, eles não agem apenas no útero, preparando esse útero para uma gravidez, não. Ele age em várias áreas do nosso corpo, né? Vão agir na pele, e age no cabelo, age nas mamas, age no intestino, no cérebro, enfim. E exatamente porque eles agem em várias áreas do nosso corpo, ao longo do ciclo, essa ação hormonal no nosso corpo vai se manifestar de uma forma diferente. O que eu quero dizer com isso? Que vai chegar um momento do nosso ciclo que o estrógeno está alto. E, por exemplo, o estrógeno alto no cérebro aumenta a ação da serotonina, que é um hormônio que deixa a gente feliz, que aumenta a sensação de prazer, de satisfação. E por isso que quando o estrógeno está alto, a gente se sente mais feliz, mais satisfeita, mais disposta. Mas já ao contrário, quando o estrógeno está baixo, a gente já sente exatamente o contrário. E onde é que a gente vê o estrógeno baixo, por exemplo? Os nossos níveis de estrógenos estão baixos no período antes da menstruação, por exemplo. Sempre que a gente antecede uma nova menstruação, os níveis de estrógeno estão baixos. E isso coincide com a nossa chamada tensão pré-menstrual, a TPM. E é por isso que nesse período da TPM, a mulher ela fica mais indisposta, ela fica mais chateadinha, ela fica mais tristonha, não está tão mais disposta, disponível, não está mais tão falante, tão espontânea. Exatamente por isso. Porque, dentre outros efeitos, o estrógeno tem essa capacidade de, quando ele está baixo, ele também abaixa os níveis de serotonina. Então veja que isso é o período da TPM. Os níveis hormonais estão baixos, não só de estrógeno como de progesterona. E isso vai causar a nossa menstruação. Aí sim, vem a menstruação, que faz parte do ciclo. Percebem? A menstruação não é o ciclo, ela está dentro do ciclo, ela faz parte do ciclo. E quando a menstruação acontece no primeiro dia, nós dizemos então que esse é o primeiro dia do ciclo. Quer dizer que o ciclo está começando de novo. Quando é que ele está começando de novo? No primeiro dia da menstruação. Começou a menstruação e ali vai. Tem meninas que menstruam por 3 dias, outras que menstruam por 4 dias, outras que menstruam por 5, 6, 7 dias e é normal, varia mesmo de mulher para mulher. Tem mulher até que ainda fica sangrando por mais tempo e também é normal, né? É claro que, eventualmente, se você tiver alguma dor, tiver com muito sangramento, ao ponto de ser uma hemorragia ali, você precisar de vários absorventes e sangrando por muito tempo, aí tem coisa errada, você precisa procurar um especialista, um ginecologista. Mas, diferente disso, não. É normal você sangrar ali por até 10 dias, tá bom? Então, você tá ali menstruando, algumas mulheres menstruam por mais, outras por menos dias, isso é a sua menstruação. Acabou a menstruação, dali alguns diazinhos, vai vir o quê? A sua ovulação. Como eu falei para vocês no outro vídeo, a ovulação marca o seu período fértil. É a ovulação que determina a fertilidade de nós mulheres. Quando a gente ovula, a gente libera um óvulozinho, quer dizer que ali a gente está pronta para gerar uma vida. Se a gente tiver uma relação sexual desprotegida, o espermatozoidezinho vai fecundar esse óvulo e esse óvulo vai se direcionar lá para dentro do nosso útero e vai se implantar na parede do endométrio, né, no processo chamado nidação, e vai se iniciar ali uma gestação. Mas claro, digamos que você é uma menina que já conhece o seu ciclo, já sabe reconhecer os sinais do seu período fértil, você não vai dar bobeira e você nesse período vai se prevenir. Resultado, esse seu óvulozinho não vai ser fecundado por um espermatozoide, que o espermatozoide nem vai entrar lá no seu útero e você não vai engravidar. Mas o seu ciclo vai continuar acontecendo. E o que vem depois da ovulação? Quando a gente perde e libera um óvulo, resta dentro do nosso ovário uma estruturazinha chamada corpo lúteo. É exatamente uma estrutura que sobra ali do óvulo que foi liberado. E esse corpo lúteo é responsável pela produção principalmente de progesterona. E a progesterona, então, ela é produzida, ela vai induzir a produção de um muco mais viscoso, né? Um muco não fértil. Quer dizer que você já está entrando ali no seu período não fértil, que esse período dá vários sinais para a gente também. Eu falo dele, eu posso falar deles em outro momento. Então, veja que você já ali menstruou, você ovulou, passou ali na sua fase fértil, né? E agora você está na sua fase não fértil.
Essa fase não fértil, essa fase depois da ovulação, ela pode durar em torno de 14, 16 dias, quer dizer que depois dessa fase, você vai novamente reiniciar o ciclo com uma nova menstruação. E todo esse processo leva em torno de 22 a 35, 40 dias. E, em média, esse ciclo dura 28 dias. Veja, não quer dizer que o normal é só aquela mulher que tem um ciclo de 28 dias, não. Não, pode ser que você tenha um ciclo de 24 dias, e é normal. Pode ser que você tenha um ciclo de 27 dias, e é normalíssimo também. Ou que você tenha um ciclo de 35 dias, normal. Quer dizer que o período entre uma menstruação e a outra leva tantos dias, leva 28 dias, leva 22 dias, leva 26 dias, certo? Eu falei 22, mas 22 já é um ciclo curto, eu quis dizer 24, né? De 24 até 40 dias você pode se considerar aí que você tem um ciclo normal. Se você tem um ciclo abaixo de 22 dias, já é um ciclo curto, aí você vai ter que prestar mais atenção, tá? Se tiver algum outro sintoma, quiçá procurar aí um especialista, certo? Mas de 24 ali até 40 dias você pode considerar que isso é um ciclo normal, de acordo com a literatura científica, tá bom? Beleza, então eu falei para vocês aqui do que é esse ciclo e quais são as etapas que acontecem nesse ciclo aí, né? É claro que tem muito mais coisas, depois vocês podem aprender, eu vou falando em outros vídeos, eu já falei disso também, tem vídeo meu falando só sobre a TPM. Depois procurem, tem vídeo onde eu falo só sobre alterações hormonais na época antes da menstruação, o que acontece, por que a gente tem TPM, né? O que a gente pode fazer nesse período. Tem vídeo meu falando sobre isso aí. Vocês podem depois dar uma procuradinha e dar uma olhadinha melhor nisso aí. E depois, no meu curso, eu ensino inclusive lá o que vocês podem fazer para melhorar, para diminuir os níveis de ansiedade, aquela agonia, aquela angústia que a gente sempre sente ali, que muitas mulheres sentem no período da TPM, certo? Bem, então o que eu ensinei para vocês aqui agora foi o fato de que vocês precisam aprender sobre o ciclo, que é basicamente esse resumão que eu passei aqui para vocês. Isso seria o ciclo, né? Que claro, vocês depois podem se aprofundar e entender o que é que causa cada um desses eventos. O que é que causa a menstruação? O que é que causa a ovulação? Por que a gente fica no período não fértil? Por que a gente não fica fértil todo o tempo, né? Tudo isso vocês podem aprender depois comigo. Bem, então, sabendo o que é o ciclo, você agora consegue, inclusive, identificar se ele é regular ou não. E como eu falei para vocês, você vai saber se o seu ciclo é regular ou não, observando o número de dias entre as menstruações e não na duração da menstruação, certo? Pronto. Nesse meu método para dominar o seu ciclo, você vai ter que aprender sobre o ciclo, que é tudo isso que eu acabei de falar. A segunda coisa é aprender os sinais do seu período fértil. Como é que você vai poder fazer isso? Veja, tem 3 passos para você aprender os sinais do seu período fértil. O primeiro é aquilo que eu falei para vocês na semana passada, na minha live da semana passada. O primeiro passo vai ser anotar as datas das suas menstruações. Que data? Quando acaba? Né? Não. Você vai ter que anotar o primeiro dia da menstruação. Lembra que eu falei que o primeiro dia é o início do ciclo? Pois bem, você vai ter que anotar o primeiro dia das suas últimas menstruações. Pegue aí 3 ciclos para trás. Se vocês ainda não têm esse hábito, se você, no caso, não tem esse hábito, a partir de agora comece a fazer isso. Comece a anotar a data da sua primeira menstruação. Porque anotando a data da sua primeira menstruação e acompanhar isso por 3 meses, por 3 ciclos, você consegue agora identificar quantos dias tem entre uma e outra, ou seja, você sabe a duração do seu ciclo, e ao saber a duração, você vai ver se existe aí uma frequência, se esse número se repete. Se existir uma frequência que se repete, quer dizer então que o seu ciclo é regular, certo? Esse é o primeiro passo para você saber o seu período fértil. A partir daí, você vai partir para o segundo passo. E o segundo passo é você identificar a sua semana fértil. Como a gente já sabe, quem está me acompanhando aqui já sabe agora quando é que acontece a nossa semana fértil? Sempre na metade do nosso ciclo. E você agora já está expert no seu ciclo, você já sabe se ele é regular ou não, já sabe a duração dele. Você fala assim, opa, meu ciclo é de 28 dias, então no 14º dia da minha menstruação, no 14º dia do ciclo,
você vai estar na sua fase fértil. Quiçá você até pode estar ovulando, né? Nunca se sabe exatamente o dia certinho da ovulação, mas a gente sabe sim a semana da nossa ovulação, a nossa semana fértil. Então agora você deu o segundo passo, você identificou a sua semana fértil. Ok, feito isso, você tem agora o seu terceiro passo para identificar o seu período fértil. O terceiro passo para você identificar o seu período fértil vai ser anotar os sinais do seu corpo. Ah, mas eu vou anotar só o seu período fértil? Não, você vai anotar todos os sinais do seu corpo, desde o primeiro dia do ciclo. Menstruou, você vai começar a anotar. Até que você depois vai começar a ficar muito familiarizada com esses sinais, ao ponto de não precisar mais checar na sua agenda ali o que está acontecendo. Você já vai olhar, vai relacionar com as datas, vai lembrar do mês passado, você vai saber em que fase do seu ciclo você está. Se você está no período não fértil, na fase fértil, acabando a menstruação, enfim, tá? Bom, então você vai anotar os sinais do seu período fértil. Menstruou, começa ali a anotar. Menstruação, sangramento, sangramento, sangramento. Muco vai começar a aparecer. E aí, como eu falei para vocês numa live passada, né? Existem quase 20 sinais que vocês vão aprender a anotar, aprender a interpretar. São sinais que já estão aí com vocês e vocês às vezes nem perceberam, não deram bola para eles e eles, olhem, dizem muita coisa a vocês, tá? Então, por exemplo, o muco, né? Você vai começar a perceber. Existem vários aspectos que vocês vão começar a perceber e a serem capazes de identificar no corpo de vocês. Exemplo, presença ou ausência desse muco, a cor desse muco, a textura, como é que está a textura, quantidade, como é que está a quantidade, o tanto que varia a quantidade desse muco, o tanto de água presente nesse muco também vai te informar sobre o seu período fértil ou não fértil. Enfim, vejam como vocês, além de aprenderem os diferentes sinais, vocês vão perceber diferenças entre esses sinais, tá? E esse é o terceiro passo para você aí conseguir aprender, ter essa capacidade de identificar o seu período fértil, né? Exemplo, eu tenho aqui até, vou mostrar para vocês uma tabela onde vocês vão ter aqui todos os dias do seu ciclo, né? Essa tabela vai do dia 1 ao 40º dia, né? De 1 a 40, vamos dizer que aí a menina que tem 26 dias consegue anotar aqui os sinais do corpo dela, aquela mulher que tem o ciclo de 28 também, a que tem o ciclo de 32 também consegue anotar, enfim, essa tabela aqui é uma tabela bem longa, onde tem aqui vários sinais que vocês vão saber, aprender a identificar, e vocês vão começar a marcar com um xizinho o que é que vocês estão sentindo ali naquele dia. Menstruação, você vai marcar aqui então o primeiro dia do ciclo, a menstruação determina o primeiro dia do ciclo, xizinho no primeiro dia do ciclo. Aí vocês vão começar a marcar um xizinho em cada um dos sinais que você perceber no seu corpo. Sejam eles sinais, ou seja, alguma coisa que você consegue ver, ou seja, um sintoma, alguma coisa que você está sentindo. Por exemplo, uma alteração do humor, por exemplo, uma dor de barriga que você não estava sentindo, uma cólica, né? Um outro sinal que eu sempre falo para vocês aqui é aquela dor empontada, né? A dor do meio, que é uma dor presente na fase que a gente está ovulando. Nem toda mulher percebe essa dor, né? Ou então nem toda mulher sente essa dor. Mas se você se observar, sempre nesse mesmo período, pode ser que você perceba que você tem a dor do meio, né? Que é a dor da ovulação. E você vai marcar aqui com o xizinho como é que estava a intensidade dessa dor. Estava fraca, estava moderada, estava forte? Em que dia foi isso? No 13º dia do ciclo? No 14º? No 15º? Quer dizer, você vai ficar sempre ali atento onde é que ela está acontecendo, para que depois você reúna todos esses sinais, você relacione todos eles e consiga chegar à conclusão. Estou na minha fase fértil. Por exemplo, nesse período, nada de ter relação sem preservativo, por exemplo, que é o terceiro passo que eu falo daqui a pouco, né? Aliás, que é o terceiro passo do método, né? Que eu falo daqui a pouco. Então, vejam, aí você tem aqui a tabelinha com todos os sinais, com todos os dias do ciclo, e você vai ali, nesse seu mês, você vai começar a acompanhar, vai começar a registrar mesmo cada sintomazinho, cada sinal que você consegue perceber, tá? Esse
é o terceiro passo para você conhecer o seu período fértil, para você identificar os sinais do seu período fértil, né? Então, recapitulando, eu falei para vocês que tem 3 passos para reconhecer o seu período fértil. Primeiro, anotar as datas, antes de tudo, anotar as datas. Depois, você vai identificar a sua semana fértil e, por fim, você vai reconhecer os sinais do seu período fértil. Esses passos fazem parte da sua etapa de reconhecer os sinais do seu período fértil. Agora, voltando para aquele meu método grande que eu comecei a falar no começo do vídeo, nós temos 3 grandes caminhos a percorrer. O primeiro é conhecer o ciclo, o segundo é conhecer os sinais da fase fértil e não fértil, e o terceiro, que é esse que eu vou falar agora para vocês, que é tomar os devidos cuidados necessários. Você que quer engravidar, no caso, você vai simplesmente pegar toda essa informação que você já aprendeu, que você já sabe, que você consegue reconhecer sobre os sinais de período fértil e você vai aí tentar engravidar. Já vocês meninas que deixaram de usar o anticoncepcional, mas querem continuar prevenindo uma gravidez, então é exatamente para vocês que eu vou falar isso aqui agora, que vocês têm que tomar os devidos cuidados. Se vocês agora já são capazes de perceber os sinais do período fértil, vocês relacionaram todos aqueles sinais, aqueles 20 sinais, né, com todas as suas nuances, os detalhes, e você já consegue, opa, já sei, estou no meu período fértil, nada aqui de ter relação desprotegida. Então o que eu vou fazer então? Aí você vai parar, vai evitar uma relação sexual? Olha, tem gente que evita, mas você não precisa evitar relações sexuais, sendo que existem, por exemplo, por aí, métodos contraceptivos não hormonais. Vários, né? A própria camisinha masculina, a camisinha feminina, o DIU de cobre, o diafragma, o capuz cervical. Tem muito mais coisa, né? O próprio espermicida que é usado junto com o diafragma e N métodos que eu vou trazer para vocês aqui depois, um vídeo só sobre os métodos contraceptivos não hormonais, para que vocês possam ter ciência e saber que aí é um meio, é um método a mais para você casar e usar junto com o seu conhecimento. E aí você vai dominar por completo o seu ciclo, você vai ficar tranquila. Particularmente, eu não uso nenhum desses métodos invasivos, né? Nada que precisa ser colocado. Eu passei 10 anos da minha vida, né, antes de ter meu filho, usando o próprio preservativo masculino, né, conhecendo o meu ciclo. Então, como eu sabia exatamente do meu período fértil, naquele período nós não tínhamos relações desprotegidas. E foi assim, e deu muito certo, nós conseguimos programar a nossa gravidez, né, a minha gravidez. E a gente conseguiu programar direitinho, e o nosso filho nasceu exatamente, ele veio de forma planejada e deu tudo certo, né? Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mulheres de países desenvolvidos usam esse método junto com métodos de barreira, ou seja, muitas já estão tentando se livrar do anticoncepcional porque já sabem, né? Esse assunto já é muito mais difundido, a questão dos malefícios que os anticoncepcionais hormonais podem causar. Então, cada vez mais o conhecimento sobre o corpo feminino está sendo difundido aí nos países desenvolvidos. E eu estou tentando ajudar essas meninas, e claro, sendo eu um exemplo, né, vivo aqui, de uma mulher que simplesmente por conhecer os sinais do seu corpo e usando métodos não hormonais, eu consegui evitar uma gravidez. Muitas outras mulheres, não só eu, muitas outras mulheres fazem isso e funciona, tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui não. É simples. Então, os métodos, os passos mais importantes do meu método Domine Seu Ciclo são esses 3 que eu falei para vocês agora. Veja que dentre cada um deles você vai aprender detalhes sobre cada um desses passos, e todos esses passos eu ensino no meu curso online Domine Seu Ciclo, tá? Quero aproveitar e falar que em outubro eu vou abrir uma turma desse curso, e onde eu vou poder ir mais a fundo com as meninas e detalhar cada um desses sinais, cada diferente características desses sinais. Quais são as texturas que você pode ver no muco, por exemplo, o muco cervical? Qual a quantidade, né? Como é que está o padrão no período fértil? Como é que está o padrão no período não fértil? Como é que eu tenho certeza? Tem algum sinal
no meu intestino que possa me dar uma dica de que eu estou na minha fase não fértil, na minha fase fértil? Tem. Quais são? Esse. Veja, são vários sinais e vocês vão ver que assim vai ser um novo mundo quando vocês tiverem acesso a todas essas informações, que eu vou ter muito prazer em falar delas para vocês. Então, eu quero finalizar esse vídeo aqui dizendo que procurem sempre entender, você que ainda usa o anticoncepcional, leia a bula do seu remédio, vê como é que ele age, que tipo de anticoncepcional é esse, você pode mesmo usar esse anticoncepcional? Você tem alguma predisposição, alguma doença na família que te contraindique usar esse remédio? Veja bem, veja se você tem algum sintoma, dor de cabeça, dores nas pernas, né? Veja se você aumentou de peso, sua alimentação está a mesma, mas se você aumentou de peso. Observe o seu corpo, não deixe de buscar isso não. Vai atrás, cuide de você, tá bom? Porque isso para o futuro pode fazer toda a diferença, tá? E eu tô aqui para isso, para ajudar, para difundir, para educar vocês, para difundir o conhecimento e para educar vocês. Fazer parte desse processo, desse autoconhecimento, né, que nós mulheres já passamos por tantas coisas, né, e eu acho que, já que a gente passa por tanta transformação, por tantas transformações, é bom a gente conhecer o nosso corpo para que a gente entenda que transformações são essas, por que elas estão acontecendo, e que dessa forma a gente se tranquilize com tudo isso que a gente está vendo, porque é normal, porque é fisiológico e porque vai passar, vai começar tudo de novo. E assim que é ser mulher. Bom, pessoal, bom meninas, espero que vocês tenham gostado. Fiquem por aqui, compartilhem com as amigas de vocês, curte, passa para prima, para irmã, convida. Não deixe de se inscrever no Telegram se vocês quiserem receber os conteúdos exclusivos e saber quando eu vou lançar meu curso. Também saber quando é que vai ter live fechada, né, onde eu vou ensinar mais a fundo cada um desses sinais. E fique por aqui. E obrigada se você ficou até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.